Vamos falar agora sobre o livro Uma Janela para a Cidadania, que conta a história do FENATIB. E para falar conosco, Terezinha Raimann, mestre em educação, produtora cultural e coordenadora do FENATIB. Bom dia, Terezinha. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá. Bom dia, tudo de bom para o pessoal. Bom dia, cidade. Bom dia. Bom, como é que surgiu, né, essa intenção de transformar em livro a história do festival? Olha, a ideia começa, né, com, digamos assim, com todo o material que nós temos sobre o festival. Então, com o tempo, a gente foi aprimorando, guardando esse material histórico, porque eu já tenho como hábito, né, guardar todo esse material que a gente faz e acontece durante o festival. Eu acredito que isso faz a história e que é importante para a cidade ter esse registro sobre os 25 anos do FENATIB. Neste ano já estamos indo para 27, mas foi nos 25 anos que surgiu a ideia de fazer um livro sobre essa história dos 25 anos. Bom, até porque o teatro, né, passou a ser visto como um instrumento de produção de conhecimento, né, e contribui para o crescimento, para o desenvolvimento, para a democracia do teatro na cidade. Sem dúvida, né? Então é um momento importante também, né? Esse livro vai ser lançado na quinta-feira na Fundação Cultural, mas ele traz a história desse festival. Então é bom a gente passar aqui para a nossa audiência, né, Terezinha? Como é que surgiu a ideia de criar o Festival Nacional de Teatro Infantil em Blumenau? Bom, a ideia surgiu em 97, na época, quando a gente assumiu uma das diretorias da Fundação Cultural, com a preocupação da democratização da cultura. Nós estávamos passando por um momento em que poucas coisas estavam acontecendo na cidade. E o FENATIB foi uma ideia para movimentar não só as crianças, mas também os jovens, também as famílias, né? Nesse momento em que a cultura estava bastante, digamos assim, estagnada, parada, né? Na cidade. E a primeira ideia, aliás, essa ideia já vinha desde a época em que eu coordenava o festival universitário. Lá nós já sentíamos a falta de formação, né? Se nós tínhamos poucos, digamos assim, adultos participando do universitário da cidade, além dos universitários que estavam no festival, é porque faltava um pouco mais de divulgação, de formação e de criação de novos espectadores para o teatro. Então, o teatro infantil passou a ser visto, né, como um momento importante para a democratização de ações culturais. E, na verdade, ele reunia não só crianças e jovens, mas também o professor que fazia a formação dessas crianças. E foi dessa ideia, então, que a gente criou já em 97 a primeira edição do FENATIB. Ele passou por momentos, algumas dificuldades, né? Teve ano que não aconteceu, nós tivemos dificuldades financeiras, teve ano que nós tivemos ali a Covid, que também não pôde acontecer, mas nunca deixou de ser registrado a importância dos grupos participantes em nível nacional. E quando a gente começou o FENATIB, na época, nós percebemos, ao convidar os grupos nacionais, percebeu-se uma dificuldade grande, vamos por assim, de trazer grupos de teatro para cá. Os espetáculos que se fazia na época eram os espetáculos que fazia nos finais de semana, para divertir as crianças. E o FENATIB, ele passa a ser uma nova oportunidade, digamos assim, para os grupos do país de formação.
de possibilidade de troca entre os demais grupos. E eu acredito muito nessa evolução do teatro no país para crianças e jovens a partir do FENATIB, até porque na época não existia nada parecido. Então, o FENATIB ele passa a ter uma contribuição significativa, né, para a difusão cultural, para a troca entre grupos e também a preservação da memória dos festivais. Quais foram os principais desafios superados, Terezinha, para chegar aqui na 27ª edição, né, mais fortalecido, né, e presente no calendário de eventos da cultura municipal? Eu acredito que nós tivemos, assim, ao longo de cada edição, além dessas dificuldades que a gente apresenta, né? Porque cada ano é um novo festival. Nós temos que novamente captar os recursos, fazer contato com as empresas, e são digamos assim, as nossas maiores dificuldades. Apesar disso, todo ano ele vem acontecendo. Então, a gente passou a ter digamos assim, uma credibilidade junto às empresas da região que fortaleceram o FENATIB e que fizeram acontecer a cada edição. Nós temos o INARTE, com a parceria também da Secretaria Municipal de Cultura, ela vem alimentando cada vez mais, né, as empresas da cidade para que deixem os seus recursos de 4%, que é o que a lei permite, a lei federal, né, do Ministério da Cultura, na cidade, para a gente fazer essa formação, essa educação e, ao mesmo tempo, fazer a fruição dos espetáculos de teatro. Qual é a média, né, de espectadores infantis do FENATIB, Terezinha? Eu não entendi, desculpa. Quantas crianças acompanham o FENATIB aqui em Blumenau? Sim. Nós temos uma média, né, anual de 10 a 11 mil crianças que participam do FENATIB. Tudo também depende, nesse momento, dos grupos que são selecionados. Quando nós temos mais grupos que vão para o grande auditório do Teatro Carlos Gomes, sempre aumenta bastante o número de espectadores. E também, à noite, nos horários noturnos, sempre são famílias que vêm, né? O pai, a mãe, as crianças, mas às vezes avós, tios, né? O FENATIB começou dessa forma, né? Avós trazendo os pais trazendo as crianças ao teatro, que esses pais hoje já são avós e fazem parte do FENATIB, então hoje é uma família, avós, pais, crianças, né, vindo ao festival para assistir os espetáculos. Eles já se tornaram, ao longo dessa trajetória, um registro permanente dentro do FENATIB, né? Essa família completa assistindo os espetáculos. Mas que acho que o objetivo maior que a gente alcançou foi criar esse público, né? Para o registro do FENATIB. Então, hoje nós temos um festival infanto-juvenil, né? E que, desde a década de 97, permite essa reflexão sobre o que se está produzindo no país, a evolução do FENATIB e também das artes e da cidadania. Por isso, inclusive, esse é o nome do livro, né, que a gente coloca, porque eu acredito que uma janela aberta para a cidadania, ela abre um espaço, né, para que esse registro seja possível, para que essa possibilidade das famílias façam parte do FENATIB. Então, ao longo desses anos, a gente tem visto cada vez mais famílias participando, o que é muito importante, porque muitas dessas famílias, pais, avós, nunca nem estiveram em um espetáculo, e elas têm possibilidade de estar frequentando
os espetáculos de forma gratuita, uma vez que as empresas são as nossas patrocinadoras, são as que estão na parceria do festival, permite que o festival seja apresentado gratuitamente para toda a comunidade. Esse sempre foi o nosso objetivo desde as primeiras edições dos eventos culturais que são realizados pelo INARTE e Secretaria de Cultura, possibilitar que todos tenham acesso à cultura e, ao mesmo tempo, possam fruir de espetáculos diferentes de nível nacional, que são espetáculos, inclusive, que estão em cartazes em vários teatros do país e que vêm ao FENATIB para possibilitar essa apresentação para a comunidade da nossa região. Certo, Terezinha, a senhora disse que o festival foi criado justamente para a formação de público para o teatro, né? Nesses anos todos, já se tem esse resultado concreto? O que a senhora poderia destacar, né, de reflexo que o festival trouxe para o teatro aqui em Blumenau? Olha, durante essas 25 edições, nós levantamos que mais de 500 mil crianças, jovens e adultos participaram do FENATIB, né? Gerando uma média de 10, 15, enfim, depende da quantidade de espetáculos que a gente tem. Nós temos muitas escolas hoje que já abraçaram o teatro na sua própria escola. Temos o Festival de Esquetes, né, da Escola Hercílio Dex, coordenada pelo professor Leandro de Assis, que é uma mostra importantíssima dessa efervescência do teatro para crianças e jovens. Eles estão fazendo um trabalho muito legal com esquetes, né? Apresentando na própria escola e reunindo também outras escolas que vão ao Hercílio Deck se apresentar. Temos a Escola Carona, que tem um número bastante grande de alunos, e vários outros grupos que passaram a apresentar e criar espetáculos para crianças e adolescentes. Além da época em que se tinha também os espetáculos do Carlos Jardins, né, que depois a gente teve digamos, uma lacuna ali no meio, a gente retornou com vários grupos de teatro que estão fazendo e promovendo espetáculos para crianças e jovens. Eu acho que isso é um processo gradativo, é um crescimento, né, e hoje traz para a gente essa imagem, né, de que o teatro para crianças e jovens está sim acontecendo, está aparecendo, tem possibilidade de formação, né, com as escolas, e muitas dessas escolas estão trabalhando o teatro até como apoio de outras disciplinas, porque o teatro reúne, né, várias matérias, né, desde a música, a dança, os textos, a dramaturgia, quer dizer, criação, a cumplicidade entre as crianças são possibilidades de desenvolvimento, né, da criança junto à área teatral. A senhora tem relatos ou exemplos, por exemplo, né, de artistas que surgiram devido ao festival? Oi, eu estou tendo dificuldade de ouvir aqui a sua pergunta. A senhora está me ouvindo bem agora? Tá melhor. Sim. A senhora tem exemplos, por exemplo, né, ou relatos de artistas que surgiram devido ao festival? Sim, nós temos um grupo, por exemplo, temos um espetáculo que foi de uma aluna que estava conosco fazendo teatro na época, e que fez um espetáculo maravilhoso de teatro. Na época nós tínhamos o circo ainda, e além da apresentação dela, ela começou a fazer outras ações dentro da área teatral. Hoje ela é a Gabriela Domingues, agora eu lembrei. Ela está em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né, fazendo o seu trabalho de teatro, performance também, é uma pessoa que trabalha muito com
com maquiagem, né? E isso demonstra de que ela nasceu ali dentro do teatro como criança, né? Na época ela devia ter 10 a 12 anos, e hoje é uma profissional em Belo Horizonte. Então, e além disso, os próprios grupos como o do Leandro, que também estava dentro do FENATIB, nos ajudou no desenvolvimento do FENATIB, e hoje trabalha, além de ser um profissional de teatro, um diretor de teatro e ter o seu grupo também, mas hoje ele desenvolve essa atividade há 10 anos, esse ano é o 10º ano que ele está fazendo o festival de esquetes dentro da Escola Hercílio Leix. Acho que são representativos, né, dessa área que se desenvolveram a partir do FENATIB. Tem outros grupos na cidade também se apresentando, criando espetáculos temáticos, inclusive, né, sobre por exemplo, Fritz Miller, Dr. Blumenau, que surgiram dentro desses estudos, né, e seminários que aconteceram dentro do FENATIB, porque o FENATIB ele promove, além das apresentações de espetáculos, oficinas e também o seminário, que é um seminário de estudos sobre teatro para crianças e jovens, e cada ano ele tem uma temática diferente, né? Que fortalece, então, a temática, digamos assim, o que mais está aparecendo dentro daquela edição daquele ano. E isso tem ajudado bastante o desenvolvimento tanto dos profissionais daqui, professores e atores, como também a própria evolução das crianças que participam do festival. Certo. Porque uma coisa é interessante, a cada ano nós temos novos alunos. Tem aqueles que já vieram 2, 3 vezes, ou 4 ou mais, ao festival, mas também tem aquele que está iniciando na escola, que vem pela primeira vez, né? Nós atendemos crianças na faixa de 3 anos, a média de até 14 anos, que é o público mais comum de estar conosco no festival. Além da noite, que vem a família completar, então, esse conjunto, né, digamos assim, de participação dos grupos de teatro. E os grupos são super interessantes, porque são grupos com cenários, com bons espetáculos, com uma evolução já de carreira dentro da área teatral, e isso só faz acrescentar a nossa cultura e também a evolução dos próprios grupos participantes, que fazem, inclusive, um debate sobre o seu espetáculo. O debate do espetáculo que é apresentado é, digamos assim, uma coisa quase que única no Brasil, porque são poucos os festivais que surgiram depois do FENATIB ou de outros festivais que fazem debates sobre o espetáculo apresentado. Então, nesse sentido, o FENATIB tem contribuído muito, né, ao longo dessa história para manter vivo, né, as artes e de forma também a expressão do sentido da vida, da contribuição, da participação, do alimento, inclusive digamos, do interior de cada um, da alma, do espírito, do coração. Eu acho que o FENATIB tem a cada edição trazido às pessoas essa fortificação, né, da importância do teatro para crianças e jovens. E essas crianças também no futuro vão poder usar essas informações que aprenderam quando criança ou quando adolescente para a sua área profissional, né? Muitos desses saem lá na frente formando algum tipo de profissão ou de trabalhando com as áreas das artes. Que bom. Bom, a Terezinha Raimann está falando com a gente sobre o lançamento do livro Uma Janela para a Cidadania, que conta a história do FENATIB. Lançamento nesta quinta-feira, né, Terezinha? Sim, é quinta-feira, agora na Secretaria de Cultura, a partir das 19h30, né, nós faremos o primeiro lançamento do livro, depois ele segue com outras participações também de noites de autógrafos e, ao mesmo tempo, palestras, falas sobre o espetáculo, com escolas, com a própria FURB, né, que nós temos interesse em fazer
uma conversa sobre esse trabalho, até porque nós temos o curso de teatro na FURB, que foi um curso que surgiu a partir do Festival Universitário, quando ainda eu estava coordenando, e que na época o professor Lauro Góes e eu achamos que devíamos ter um grupo de teatro, um curso de teatro na FURB, em função dessa continuidade da formação do teatro na cidade. Então, a partir desse curso de teatro, a gente teve as outras áreas que também foram surgindo, né, de dança, artes visuais e música, né, que também é muito importante, dentro da universidade. Eu acho que isso só faz acrescentar, né, o desejo que se tem de trabalhar cada vez mais a cultura e a arte na nossa cidade. Terezinha, e como o livro estará disponível para o público, né? Onde é que a gente vai poder encontrar esse livro que conta a história do FENATIB? O livro, ele é de distribuição gratuita, né? Todo o trabalho que o INARTE faz, e nós fazemos de forma gratuita, porque nós temos as parcerias das empresas, por isso é muito importante que as empresas da cidade deixem esses 4% nesses projetos culturais sociais, porque assim nós podemos oferecer também gratuitamente para a comunidade. E, inclusive, por exemplo, nós estamos este ano com o FENATIB com poucos recursos, e a gente já faz aqui um apelo, né, às empresas que podem participar do festival, que podem ajudar a continuidade do FENATIB, né, que façam a sua contribuição através da Lei de Incentivo à Cultura, para que a gente possa trazer novamente o FENATIB com o seminário, a revista do festival, as oficinas, que são fundamentais, para que cada ano a gente cresça mais um pouquinho dentro da área teatral. Então, dia 3 a gente faz, às 19h30, faz o lançamento na Secretaria da Cultura, que é a nossa parceira do FENATIB, e a partir dali nós estamos abertos, né, para fazer encontros, palestras, distribuição do livro. A gente está dando prioridade aos professores, às escolas, à universidade, à biblioteca pública, porque é de interesse que ele esteja num lugar mais público, onde várias pessoas possam ter acesso. É importante também colocar que o livro vai estar, depois do lançamento, colocado também no site do INARTE, que é inarte.org.br, onde qualquer pessoa tem acesso livre para ler o livro, para, enfim, tomar conhecimento, né, de como ele foi proposto. Logicamente, o livro digamos assim, é um apanhado, né, principal dos acontecimentos, porque fazer um livro de 25 anos de história não é tão simples, né? Nós trouxemos para o livro, digamos assim, um apanhado de cada edição, contamos alguma história, alguma coisa que aconteceu durante aquela edição. Mas, além do livro, ainda temos o material físico de revistas que estão dentro do site, que também podem ser lidos, né, para acompanhar toda a história do FENATIB. Obrigado, Terezinha, pela participação. E obrigada pela oportunidade também de estar divulgando o trabalho do INARTE, né, na cidade, e que as pessoas tomem conhecimento da importância desse livro para todos os grupos de teatro e também para a nossa cidade. Terezinha Raimann, mestre em educação, produtora cultural e coordenadora do FENATIB, conversou com a gente sobre o lançamento do livro Uma Janela para a Cidadania, na próxima quinta-feira, 19h30, na Fundação Cultural, livro que conta a história dos 25 anos do FENATIB em Blumenau.